Oh. Oh. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar o nosso direto aqui da cidade da Guarda, a cidade mais alta de Portugal, do bairro das Lamirinhas. Começamos por uma oraçãozinha ao Padre Miguel. Ó Jesus, que disseste, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei à porta, abri-se-vos-á, tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. A vós, por intercessão de Maria, vossa Mãe, e vosso Pai, em nosso nome, pedimos que as nossas orações sejam ouvidas. Dizer as intenções. Nos ajudes na saúde, no trabalho, dá-nos dinheiro, bons estudos, bons namoros, bons casamentos, boas vendas, etc. Meu Deus, vinde em nosso auxílio, apressai-vos, Senhor, socorrei-nos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazemos uma oraçãozinha ao Dr. Sousa Martins. Pai do céu, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, inspirador de todos os espíritos superiores, protege o Dr. Sousa Martins para que a sua força seja ilimitada e todos nós, quantos a ele recorramos, obtenhamos as graças pedidas. Ajudai-nos no trabalho, na saúde, no dinheiro, nos estudos, nos namoros, nos casamentos, nos negócios, etc. Obrigado, Pai do céu. Então, hoje deve-se crer na eternidade? Esta interrogação aparece como um título na capa de uma publicação das Testemunhas de Jeová. A sua posição frontal contra o mistério divino assume uma dificuldade de dimensão tremenda, pois não só se defronta com os católicos, mas também com grande parte dos protestantes, que também aceitam Deus em três pessoas. Criticam de modo muito infeliz na página 5 da revista o facto dos espíritos em hebraico, grego e latino não serem capazes de penetrar e aprofundar aquele mistério. Afirmam, por outro lado, que Deus se revelou através da Bíblia. Afirmam, por outro lado, que Deus se revelou através da Bíblia o suficiente para que esses espíritos possam aprofundar tão sublime e profundo mistério. Ora, se Deus revelasse todo o mistério da salvação, a Bíblia não faria referência alguma aos mistérios de Deus, como mais adiante veremos. Para além disso, há um ponto importante a salientar que terá escapado à atenção dos dirigentes da Torre de Vigia. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, é dotado de dons e faculdades maravilhosas, dadas gratuitamente pelo seu Criador, tornando de longe superior a todo o ser vivente, ou alma vivente. Todavia, em relação a Deus, tem enormes limitações que o impedem de atingir a plenitude e o conhecimento do seu Criador. Conhecimento esse que, segundo o grande apóstolo São Paulo, os homens só possuirão quando forem manifestos com Cristo em plena glória. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa glória, então sereis também manifestados com Ele em plena glória. Colossenses 3, 3, 4. E São João afirma que só daquela manifestação em plena glória conheceremos a Deus, tal como Ele é face a face na eternidade. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o vemos tal como Ele é. 1 João 3, 2, 3. Argumentam ainda contra a Igreja de Cristo que não existe na Bíblia a palavra Trindade. A resposta é fácil. A Bíblia jamais será a Bíblia e dicionário ao mesmo tempo. Como atrás referimos, o ministério da Santíssima Trindade é grande demais para os homens o possam compreender e conhecer em toda a sua plenitude. Portanto, não nos deve surpreender o facto dos grandes teólogos não conhecerem plenamente os mistérios de Deus. Porém, o que importa acima de tudo é respeitar e aceitar o mistério da salvação como Jesus Cristo nos ensinou. São Paulo afirma abertamente, porque não quero que ignoreis, irmãos, este mistério da salvação. Romanos 11, 25. O Evangelho por mim anunciado, revelação do mistério envolvido no silêncio dos séculos eternos. Romanos 16, 25. Sim, agora vou revelar-vos um mistério da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 51. Deus me concedeu a graça de conhecer por revelação o mistério tal como acabo de expor. Efésios 3, 2, 5. 4, 12.
Lucas 8:10, Colossenses 2:2, 1, Coríntios 4:1. Então vamos lá. Aires Barbosa quer um geral. 29/8/63. Então é assim, Aires Barbosa. Aqui no passado mais de tantas coisas não correram bem. Presentemente estão equilibradas. Família e amigos mais chegados, uma mudança radical na tua vida. Um passado sentimental, as coisas correram bem. Presente sentimental, um certo afastamento para repensar a vida. Bens materiais e financeiros, grande proteção de Deus, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, alterações trazidas pelo destino. Personalidade, és uma pessoa bastante bondosa, só não fazes pelos outros o que não podes. Casa sentimental, topo de carreira. Melhorias, grande sorte, tudo a correr bem no amor e no trabalho, num futuro mais distante. Meio ambiente e sociedade. Alguns vícios à tua volta, é preciso cortar com esses vícios. E a saúde, algum exame geral que deves fazer. O inferno. Jesus apresenta o inferno como um lugar de fogo eterno, no entanto não revelou a natureza deste fogo misterioso. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o demónio e seus anjos. Mateus 24, 41, 46. 18, 8, 9. E tu, Cafarnaum, serás precipitada no inferno. Mateus 11, 23. Jesus também lhe chamou Giena, lixeira a arder. Marcos 9, 43, 48. Mateus 23, 33. 10, 28. Fornalha ardente. Mateus 13, 40, 42 e 50. Escreve São Paulo. Deus não poupou os anjos que pecaram e os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno. 2 de Pedro 2, 4. O diabo foi lançado no fogo de enxofre para sempre. Apocalipse 20, 10. 19, 20. 20, 15. 21, 8. João 5, 29. Hebreus 10, 26, 27. Eis outros exemplos. Marcos 16, 16. Isaías 66, 24. Job 20, 26, 29. Daniel 12, 2, 3. Judas 6. Com este breve resumo fica comprovado que não só a existência do inferno, mas também a condenação do demónio e dos seus anjos, segundo de Pedro 2,4, que apesar de serem criaturas de Deus, foram condenados ao fogo eterno por causa da sua misteriosa rebeldia. Apocalipse 12, 3, 8. A existência do purgatório. Jesus disse: o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão neste mundo nem no futuro. Mateus 12, 32, 5, 26. E esse outro mundo referido por Jesus, a Igreja chama-lhe purgatório. Diz a Bíblia que é santo e piedoso orar pelos mortos. 2 de Macabeus 12, 42, 46. Agora vamos deixar aqui umas simpatiazinhas. Para o dinheiro a parar no seu bolso. Se você vê o seu dinheiro virar fumaça e não sabe ao certo como o fazer, a seguinte simpatia: para chamar mais dinheiro, fazer o seu dinheiro parar no bolso, pegue uma moeda, ande com ela no bolso por 7 dias. Passado 7 dias, deixe a moeda por mais 7 dias em cima de um formigueiro. Depois desse período, recolha a moeda e coloque dentro de um saquinho feito por você, cuja boca deve estar dourada. Ande com esse saquinho sempre na carteira, não deixando que mais ninguém o veja ou toque. Para atrair mais dinheiro, coloque a imagem do Buda
Em um prato branco fundo, com o Buda no meio do prato, coloque moedas de diversos valores à sua volta, oferecendo-lhe todas as moedas que entrarem na casa. O prato com o Buda e as moedas devem ficar em cima da geladeira do frigorífico e as moedas nunca devem ser retornadas. O Buda sempre dará em dobro o que lhe derem. Para afastar o inimigo do trabalho. Se você perceber que alguém no seu trabalho está querendo prejudicá-lo, faça esta simpatia de proteção. Escreva o nome da pessoa num papel e enfie-o dentro de uma pimenta malagueta, através de um furinho, e enterra onde ninguém o desenterra. A pessoa mudará o comportamento com você. Para atrair boa sorte e fortuna. Tenha um elefante em miniatura em casa, sempre de costas para a porta de entrada. Tudo que é geral. Margarida Matilde. 24/7/82, geral. Então, Margarida Matilde, é assim. Num passado mais distante tiveste uma fase ressuscitada cinzas. Presentemente andas muito limitada, muito sacrificada. Família e amigos mais chegados. Tudo para correr bem, grande proteção. Casa das Uniões e Maturidade da Carreira, passado sentimental. Um certo afastamento para repensar a vida. Presente sentimental, tudo para correr bem. Bens materiais e financeiros, tudo para correr bem, grande proteção de Deus. Casa das Uniões e Maturidade da Carreira, num futuro mais próximo, uma escolha entre dois caminhos ou duas situações. Personalidade, alterações trazidas pelo destino. E és uma pessoa que surpreende tudo e toda a gente. Ora, se estás em baixo, levantas-te logo para cima. Casa sentimental, topo de carreira, melhorias, tudo para correr bem no amor e no trabalho. Meio ambiente e sociedade, é preciso clarificar situações e cortar com pessoas que não interessam à nossa volta. E a saúde, alguma operação ou problemas de coluna. Luana Ferreira, nascida 15/7/2003, geral. Aqui no passado mais distante, as coisas estiveram equilibradas, sem grandes evoluções. Presentemente, muitas intrigas, muitas invejas. Família e amigos mais chegados, projetos para se concluírem, tudo para correr bem. Passado sentimental, as coisas não correram bem. Presente sentimental, estão a melhorar. Bens materiais e financeiros, grande proteção de Deus, tudo para correr bem. Casa das Uniões e Maturidade da Carreira, num futuro mais próximo, as coisas limitadas e sacrificadas, ou no amor ou no trabalho. Meio ambiente e sociedade, és uma personalidade. És uma pessoa que tem grandes conhecimentos e as pessoas procuram-na para orientações. Casa sentimental, topo de carreira. Alterações trazidas pelo destino. Meio ambiente e sociedade. Toda a gente gosta de ti. E a saúde, alguma operação ou problemas de coluna. Ih, pá, hoje é tudo geral. Vale que ainda há pouca gente. Só há aqui 10 comentários. Vocês querem saber tudo hoje. Então, para o Rui Costa. No passado mais distante as coisas correram bem. Presentemente tem tudo para correr bem. Família e amigos mais chegados. É preciso julgar e ponderar as situações.
Passado sentimental, as coisas correram bem. Presente sentimental, não está muito famoso. Bens materiais e financeiros, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, uma mudança radical na vida dele. Personalidade, uma pessoa com grande sabedoria que as pessoas procuram para conselhos e orientações. Casa sentimental, topo de carreira, alterações trazidas pelo destino independentemente da vontade. Meio ambiente e sociedade, novas escolhas, novas oportunidades. E a saúde, nervos e tendência para vícios. Então, passamos aqui a outro tema. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus. Por seu poder sacerdotal foram criados os céus e a terra. Por esse mesmo poder o universo é mantido em perfeita ordem. Por esse poder ele realiza a sua obra e glória que é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Moisés 1:39. Porque precisamos do sacerdócio na terra. Precisamos ter a autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus. Realizamos ordenanças sagradas do Evangelho, tais como o batismo, confirmação, administração do sacramento e casamento. Se o homem, embora sincero, não possuir o sacerdócio, o Senhor não reconhecerá as ordenanças realizadas por ele. Mateus 7, 21, 23. Esta é a mesma forma com que os homens recebiam o sacerdócio há muito tempo, até mesmo nos dias de Moisés. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Abrão. Hebreus 5:4. Abrão recebeu o sacerdócio de Moisés, seu líder de sacerdócio. Êxodos 28:1. Somente os que são em sacerdócio podem ordenar outros. Que bênçãos recebemos quando usamos o sacerdócio da forma correta. O Senhor prometeu grandes bênçãos para os portadores dignos de sacerdócio, que o usam para abençoar outras pessoas. Então a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma, como orvalho do céu. O Espírito Santo será o teu companheiro constante, e o teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E o teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Doutrina e Convênio 121, 45, 46. Algumas escrituras que falam do sacerdócio. Revelação sobre o sacerdócio, Doutrina e Convênio 107. Doutrina e Convênios 20, 38, 67. Deveres do sacerdócio. Então não fazem perguntas, isto hoje está muito fraquinho. Partilhem, divulguem. Se eu não responder aqui no direto, tentem no WhatsApp ou no Messenger ou no Telegram ou liguem para o telemóvel que responda a toda a gente. O que se requer para receber a Sagrada Comunhão? Para receber a Sagrada Comunhão é preciso estarem plenamente incorporado à Igreja, em estado de graça, isto é, sem consciência do pecado mortal. Quem tem consciência de ter cometido pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes da comunhão. São também importantes o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja, ainda a atitude corporal, gestos e trajes como sinal de respeito para com Cristo. Quais são os frutos da Sagrada Comunhão? A Sagrada Comunhão aumenta a nossa união com Cristo, com a Igreja, conserva, renova a vida da graça recebida no batismo e no crisma e faz-nos crescer no amor para com o próximo, fortalecendo-nos na caridade, perdoa os pecados veniais e preserva-nos dos pecados mortais no futuro. Como é possível administrar a Sagrada Comunhão aos outros cristãos? Os ministros católicos administram licitamente a Sagrada Comunhão aos membros da Igreja. Os orientais não têm plena comunhão com a Igreja Católica, sempre que estes espontaneamente a peçam com devidas disposições. Não se refere aos membros de outras comunidades eclesiais. Os ministros católicos administram licitamente a Sagrada Comunhão aos fiéis por motivos graves,
perante uma grave necessidade e peçam espontaneamente, tenham as dívidas, disposições e manifestem a fé católica acerca do sacramento. Porque é que a Eucaristia é penhor da futura glória, porque a Eucaristia nos enche das graças e bênçãos do céu, fortalece-nos para a peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna, unindo-nos desde já a Cristo, sentada à direita do Pai, a Igreja do Céu, à Santíssima Virgem e a todos os santos. Sacramentos da cura. Porque é que Cristo instituiu os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos? Cristo, médico da alma e do corpo, instituiu-os porque a vida nova que Ele nos deu nos sacramentos da iniciação cristã pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Por isso Cristo quis que a Igreja continuasse a sua obra de cura e de salvação mediante estes dois sacramentos. Como é que é chamado este sacramento? É chamado o sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão e da conversão. Porque existe um sacramento de reconciliação depois do batismo, porque a nova vida da graça recebida no batismo não suprimiu a fragilidade da natureza humana nem a inclinação para o pecado, isto é, concupiscência. Cristo instituiu este sacramento para a conversão dos batizados que pelo pecado dele se afastaram. Quando foi instituído este sacramento, o Senhor ressuscitado instituiu este sacramento quando na tarde de Páscoa se mostrou aos apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles a quem retiver ser-lhe-ão retidos. Jó 20, 22, 23. Que é a penitência interior? É o dinamismo do coração contrito. Salmo 51, 19. Movido pela graça divina a responder ao amor misericordioso de Deus, implica a dor e a repulsa pelos pecados cometidos, propósito firme não mais pecar, e a confiança na ajuda de Deus alimenta-nos da esperança na misericórdia divina, como se manifesta a penitência na vida cristã. A penitência manifesta-se de muitas maneiras, em especial pelo jejum, a oração, a esmola. Estas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, especialmente no tempo da Quaresma e no dia da penitência de sexta-feira. Ficamos por aqui. Já fiz o geral, Rui Costa. Está bem. Então agora passamos aqui para o Espiritismo. O que é o desdobramento? É no entender de alguns autores o abandono do espírito no seu duplo do corpo físico, durante o qual permanece ligado àquele pelo chamado cordão patriado, cordão de prata, ou cordão umbilical fluídico. Segundo outros autores, será o ato do espírito deixar o corpo e sair transportando-se muitas vezes para um determinado local. Qualidades do médium de desdobramento. Deve-se procurar levar uma vida pura, livre de sentimentos materializados, desejos de prazer físico vicioso. É claro que ninguém é perfeito na Terra, mas surge que nos treinemos no aperfeiçoamento urgente dos nossos pensamentos, sentimentos e atos. A biolocação. Desta forma, podemos dizer que a biolocação é a constatação da presença de um mesmo espírito encarnado em dois lugares diferentes, aparentemente ao mesmo tempo. Como Santo Afonso de Ligúria, um santo da Igreja Católica que foi canonizado precisamente por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes. Bicorporidade. É o fenómeno pelo qual o espírito pode aparecer em dois corpos aparentemente ao mesmo tempo. A vida do corpo com o espírito ausente. De facto, quando o corpo dorme, e falo em norma por todos os dias, o espírito desperta fora dele, porém esse despertar não é idêntico para todos. Até porque as preocupações, a entrega, a vivência de cada qual é diferente de uns para os outros durante a vigília, mas presa às nossas coisas materiais ou mais ligados às espirituais. A sintonia que se procura na vida condicionará sempre as visitas do espírito durante o sono. Invocação em trabalhos de pessoas vivas. A invocação pode fazer-se, mas em horas em que o espírito esteja em repouso, e sempre surgindo como um convite e nunca como uma obrigação. A mediunidade e as suas classificações. Os médiuns podem dividir-se em duas grandes categorias: médiuns de efeitos físicos, médiuns intelectuais
Os médiuns de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostentivas. Médiuns de efeitos intelectuais são os que são especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Em todas as categorias de mediunidade há variedades comuns. Os médiuns sensitivos são pessoas que sentem a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local vaga ou material, distinguindo-se na sua maioria os espíritos bons ou maus pela natureza da sensação que causam. Médiuns naturais ou inconsistentes, os que produzem os fenómenos espontaneamente sem querer e na maioria das vezes à sua revelia. Médiuns facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar fenómenos por um ato de própria vontade, variedades de efeitos físicos. Médiuns tipo Logus, os que produzem ruídos, pancadas, variedade muito comum com ou sem participação da vontade. Médiuns motosos, os que produzem movimentos nos corpos inertes. Médiuns de transladação e suspensão, os que produzem translação de objetos através do espaço ou sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio ou fazem em relação a si próprios. Médiuns de efeitos musicais, os que provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem contacto. Médiuns de transportes, os que podem servir aos espíritos para transporte de objetos materiais. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis visíveis para os assistentes. Médiuns noturnos, que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Médicos pneumatográficos, os que obtêm escrita direta. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar os males pela imposição de mãos ou pela prece. Médiuns incitadores, os que têm a faculdade de desenvolver nos outros a sua influência e a faculdade mediúnica. Variedades de efeitos intelectuais. Médiuns audientes, os que ouvem espíritos. Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos. Médiuns videntes, que veem espíritos em estado de vigília. Médiuns inspirados, os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes sem saber, seja para que atitudes da vida ou grandes trabalhos intelectuais. Médicos de pressentimentos, os que têm em certas circunstâncias uma vaga intuição de ocorrências vulgares do futuro. Médiuns proféticos, os que sendo inspirados ou de pressentimento recebem com permissão de Deus com maior precisão que os médiuns pressentimentos. Médiuns sonâmbulos, que em transe sonâmbulo são assistidos por espíritos. Médiuns estáticos, os que em estado de êxtase revelam revelações dos espíritos. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Médiuns musicais, os que executam ou compõem e escrevem música sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes ou psicográficos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, escrevem recebendo um impulso voluntário na mão, sem ter consciência do que escrevem. Médiuns semimecânicos, os que escrevem recebendo um impulso voluntário na mão e têm consciência imediata das palavras e das frases que vão escrevendo. Médiuns intuitivos, que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria. Médiuns polígrafos, os que mudam de caligrafia segundo o espírito se comunique com eles. Médiuns poliglotas, os que têm facilidade de falar ou escrever em línguas que não conhecem. Médiuns analfabetos, os que só escrevem como médiuns e não sabendo ler nem escrever no seu estado habitual. Médiuns imperfeitos, médiuns obsediados, os que não podem livrar-se dos espíritos inoportunos e mistificadores. Médiuns fascinados, os que são enganados por espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Médiuns subjugados, os que são dominados moralmente e muitas vezes fisicamente pelos espíritos maus. Médiuns levianos, os que não levam a sério a sua faculdade servindo-se dela apenas como divertimento ou para finalidades fúteis. Médiuns indiferentes, os que não têm nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada a sua conduta nos seus hábitos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de estar em relação somente com os espíritos superiores. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem com comunicações recebidas. Médiuns suscetíveis, variedade de médiuns orgulhosos que se aborrecem com as críticas das suas comunicações. Médiuns mercenários, os que exploram as suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que sem vender as suas faculdades esperam obter com elas outras vantagens. Médiuns de má fé, os que tendo faculdades mais e simulam que não têm para se dar mais importância. Médiuns egoístas, os que só se servem das suas faculdades para uso pessoal e guardam para si mesmos as comunicações recebidas. Médiuns ciumentos, os que encaram com despeito os médiuns mais considerados que eles lhes são superiores. Pronto.
Exemplos de fenómenos. Os espíritos podem produzir uma quantidade vastíssima de fenómenos que podemos destacar. Deslocamento de objetos, arrastar ou erguer móveis e pessoas ainda levitar, pancadas, ruídos, passos, estalos, etc. Materializações de espíritos aparecem até se permitir que os toquemos. Transportes, levar objetos de uma sala para outra, de uma sala completamente fechada para longe de onde se realiza a reunião. Voz direta, ouve-se a voz do espírito manifestante. Escrita direta, os espíritos escrevem-se a intermediários em papéis colocados em lugares inacessíveis aos médios, por exemplo, entre as páginas de um livro fechado. Execução de trabalhos manuais em parafina ou outro material plástico. Hoje ficamos por aqui. Que horas são? Faltam 20 minutos para acabar o direto. Ou ainda mais cedo, se não houver ninguém. Façam perguntas sobre o trabalho, amor, dinheiro, estudos, negócios. Quiserem saber. Se eu souber, eu respondo. Se eu não responder aqui, tentem no WhatsApp, no Messenger ou no Telegram, ou liguem para o telemóvel, que eu respondo a toda a gente. O número é o mesmo. Fica aí o contacto. Deixem também comentários como foram os dados nos meus sites e tiveram resultados. Que eu sei que vão tendo. Fé é ter confiança, pedir aquilo que queremos, sem duvidar que já o temos, que já o conseguirmos e agradecer por isso, antes de conseguirmos. Isso é que é a verdadeira fé. Mas quem somos nós para não duvidar? Se até o apóstolo Pedro duvidou, ficar mais 5 minutos. Se não entrar ninguém, vamos sair.
Façam perguntas. Eu estou à espera. Então ninguém faz pergunta? Façam perguntas. Não tenham vergonha. Boa tarde a todos e a todas. Façam perguntas sobre trabalho, amor, dinheiro, estudos ou negócios, que eu respondo através das cartas
Ou então respondo através aqui, que vou fazer aqui a incorporaçãozinha do Padre Miguel Dr. Sousa Martins. Padre Zé Miguel Dr. Sousa Martins, bem a mim em nome de Jesus Cristo. Eu respondo através do sim ou de não, que ele sai da minha boca sem eu o controlar. Vocês bem podem ver como o meu corpo se manifesta. Quem tem dúvidas, faça as perguntas e comprove por si mesmo, ou venha falar comigo pessoalmente e veja. Isto agora bloqueou. Agora não vejo ninguém entrar. Volta e meia. Acontece isto, não sei porquê. Bem, eu vou sair e volto a entrar novamente. Mais os minutos, os 10 minutos que faltam. Já está bom. Alexandre Oliveira quer saber a saúde. Nascido a 16/12/1969. Então, saúde é tensão arterial, colesterol, estômago e vias respiratórias. Já é uma doença antiga, ao que me parece. Paz, amiga, bem, amiga, não vamos bem, amiga, doença grave. Não! Mas não é nada de grave. Ana Azevedo, vou a tribunal no dia 10 por causa de um dinheiro do meu trabalho que tenho para receber. Será que vão pagar? 21/4/56. Vamos ver. À partida parece que te vão pagar. Pode dizer, Miguel, vem a minha irmã, Sousa Martins, vem a mim. Pagar sim, não? Sim! Boa tarde, Miguel. Alexandre Oliveira, obrigado. Sandra Pereira, boa tarde. Façam perguntas, vamos lá. Aproveitar o tempo, faltam 10 minutos.
Deixem os comentários nos meus sites, como que foram ajudados. Têm tido resultados, está tudo a correr bem, tenham fé, confiança em Deus. Que eu peço ao Padre Miguel, ao Dr. Sousa Martins, que eu cá peço por vocês a eles também. E ao Padre Pio, e ao Dom João de Oliveira Matos, etc. Quem tem fé tudo consegue. Mas é uma fé sem duvidar. Não é estar a duvidar. A gente tem que continuar a pedir até conseguir o que queremos e agradecer como se já o tivéssemos. É assim. Isso é que é a verdadeira fé. Pinta Costa quer saber se vai assinar os papéis do divórcio em setembro. 19/2/1975. À partida sim, mas ainda pode levar um pouco mais de tempo. Mas vais acabar por os assinar, é o que me parece. Vai dizer Miguel, bem em mim, não nos Cristo, Sr. Martins, bem em mim, não nos Cristo. Pinto da Costa, nascido a 19/2/1975, vai assinar os papéis em setembro, sim. Depois de setembro, não é assim? Sim! Depois de setembro vais assinar os papéis. Sandra Pereira, vou-me casar 8/2/1978. Sandra Pereira, vê se vai casar. À partida sim, mas ainda vai demorar. São Miguel vem em mim, nome dos Cristos, São Martins vem em mim, nome dos Cristos, Sandra Pereira, nascida a 8/2/1978, vai-se casar sim, brevemente. Vai demorar, não vai? Sim, não? Sim! Então continua a pedir a Ana Azevedo. O Dr. Sousa Martins ouve-nos muito. Luciana Pimentel, quer saber se vou sair do meu trabalho, nascida a 14/7/1992. É assim, Liliana Pimentel, tu saias do trabalho ainda vai demorar, é o que me parece. Pode dizer Miguel, vem em mim, não nos esqueça, todos os vem em mim, não nos esqueça, Liliana Pimentel, nascida a 14/7/1992. Vai demorar a sair do trabalho, sim, não? Vai demorar, não vai, sim. Sim! Ainda vai demorar. Deixa os comentários nos meus sites. Partilhem nos amigos e nos grupos. Eu respondo a toda a gente. Se não responder aqui no direct, tentem no WhatsApp, no Messenger, ou no Telegram, ou no telemóvel. O número é o mesmo para tudo.
Fazes bem, Ana Azevedo. Eu também tenho aqui o busto dele que veio da Alhandra. Me ofereceram. Da Casa Museu, que é o Rafael Bordal Pinheiro que os faz. Ai, falta 2 minutos para acabar o direto por hoje. Vamos deixar aqui um versículozinho do Alcorão, para quem não sabe, para aprender de alguma coisa. Deus não impõe nenhuma alma, uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se com o bem quem o tiver feito, sofrerá com o mal quem o tiver cometido. O Senhor nosso não nos condenes, não nos esquecermos ou nos equivocarmos, ó Senhor nosso, não nos imponhas carga, como em que puseste a nossos antepassados, ó Senhor nosso, não nos subcarregues como o que não podemos suportar. Tolera-nos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, tu és o nosso protetor, concede-nos as vitórias sobre os incrédulos. Ao Corão Sagrado, 286. É o versículo e o capítulo. Mas não é para levar tudo à letra ou ao Corão, nem a Bíblia. Algumas coisas já são impraticáveis, já não se, assim como a Torá, já não se atualizam estes dias. O livro mais recente que se ainda vai atualizando mais ainda é o livro de Mórmon. Quem quiser saber mais, procure na Biblioteca do Evangelho, JW.org, ou Liturgia da Canção Nova. Está tudo na loja do Windows e na loja do Android. Só não aprende quem não quer. Marta Freitas, quer leitura? Não sei que leitura é que tu queres, deve ser um geral. E a última para acabar, que já está acima da hora. Eu não te consigo responder. Já dá. Estava aqui a tapar com aparecerem os gostos. Maria de Freitas, leitura 24/4/56. Deve ser um geral. Aqui num passado mais distante, foi preciso clarificar situações. Presentemente, novos projetos em curso, tudo para correr bem. Família e amigos mais chegados, uma escolha entre dois caminhos, duas situações. Um passado sentimental mais distante, muitas invejas, muitas intrigas. Presentemente, as pessoas consideram-te louca, uma criança que não quer grandes responsabilidades. Bens materiais e financeiros, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, grande sorte, tudo para correr bem no amor e no trabalho, no futuro mais próximo. A personalidade, és uma pessoa com grande sabedoria, as pessoas procuram-te para lhe dar conselhos. Casa sentimental, topo de carreira.
É preciso avaliar e ponderar as situações. Para o futuro, mais tanto ou vai ser por amor ou por trabalho. Meio ambiente e sociedade, novas escolhas, novas oportunidades. E a saúde, alguma doença antiga. Pronto, eu hoje já não faço mais leituras. Isto também cansa. E à noite não tenho feito porque tenho andado com a vista cansada. Quem eu não fiz leitura ou não consegui, tentei no WhatsApp ou na mensagem ou no Telegram que eu dou a resposta a toda a gente. Ou liguem para o telemóvel. Até amanhã, em princípio. Amanhã é sexta-feira, vamos falar da história do Alcorão.